Oi, eu sou o Felipe e você sabia que blasfêmia é crime no Brasil? Ou será que não? A palavra blasfêmia vem do grego, a junção do verbo blaptein, que significa prejudicar, com o substantivo fem, que significa fala ou reputação, como aquilo que é dito sobre alguém. Ou seja, o grego constrói a ideia de fala que causa dano. E você deve ter percebido que Deus não está em nenhum lugar dessa palavra. Talvez deusa, já que esse fem vem da deusa Fem, que era a deusa dos rumores e da fama. Mas enfim, o ponto é justamente que qualquer pessoa podia ser vítima de blasfêmia. Só que o grego, que é de onde surge a blasfêmia, é o idioma predominante do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o hebraico tem várias palavras para descrever o ato de blasfemar, no sentido que usamos hoje em dia sobre Deus. Em Levítico 24, versículo 16, onde a blasfêmia é colocada de forma objetiva como um crime contra Deus, a palavra usada é nakab, que significa perfurar. O texto basicamente diz que deverá ser morto qualquer um que perfurar o nome de Deus. Basicamente dá o sentido de pronunciar o nome de Deus de alguma maneira desrespeitosa. Não à toa, apenas os sacerdotes eram permitidos conhecer e pronunciar o nome de Deus. Você já deve estar familiarizado com o conceito de pureza e separação do Antigo Testamento, afinal já viu os outros 3 vídeos que eu fiz aqui explicando as regras de Levítico, né? Enfim, nesse ritual, o sumo sacerdote entra num lugar profundo e escondido no templo, que era chamado de Santo dos Santos, um lugar de máxima pureza. Aqui, a presença divina já não é mais acolhedora, é perigosa. Como num conto de Lovecraft, a aproximação do local onde Deus se revelava em seu limite poderia destruir a mente daquele que não cumprisse as regras. O sacerdote vive por 7 dias no templo, se lava por completo, veste roupas de linho branco, coloca uma placa de ouro com o nome de Deus escrito, o nome de verdade que já se perdeu, e entra no Santo dos Santos. O hebraico já era escrito com foco nas consoantes e as vogais eram conhecidas pela tradição oral. Com o tempo, as vogais do nome de Deus foram sendo evitadas e o resultado é que se perderam. Então, assim que o sumo sacerdote entra, ele acende incensos para que a nuvem de odores cubra todo o propiciatório, onde vai acontecer o sacrifício. Lá dentro, ele pronuncia o vidui, ou seja, uma prece que confessa seus pecados, os pecados dos outros sacerdotes e os pecados do povo como um todo. E em seguida, sacrifica um bode e um filhote de boi para que o sangue derramado diante da Arca da Aliança, que no período do Segundo Templo, quando a Arca se perdeu, era uma pedra enorme chamada de Shetia, acalme uma divindade irada. E assim, o povo pode ouvir do lado de fora o nome real de Deus sendo pronunciado, ao que eles repetem, Santíssimo seja, tetragrama com as vogais corretas. O único momento em que o povo era permitido chamar Deus pelo nome próprio. Na cultura hebraica da época, portar o nome significava acessar os poderes do dono daquele nome. Tanto que em Números, no capítulo 6, versículo 27, Deus diz que colocará o seu nome sobre os filhos de Israel, nomeando-os como povo escolhido. Em Êxodo, no capítulo 23, versículo 21, Deus avisa que vai mandar um anjo para guiá-los e que é para obedecê-lo, como se obedecessem a Deus, porque ele colocaria o seu nome nele. Ou seja, o nome era mais do que uma etiqueta e sim uma ferramenta de autoridade transferível. Aliás, é daí que surge o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Essa não é uma lei sobre falar, ai meu Deus! Você precisaria literalmente saber o nome de Deus para descumprir isso. Javé, Jeová, Yahweh, Yahu, etc. são apenas bons palpites. Não, por favor, não! Não desce, não! Não! Mas enfim, no segundo livro dos reis, no capítulo 19, versículo 6, é usada a palavra Gidef, que tem o sentido mais direto de ofender mesmo, maldizer. E ainda nesse mesmo capítulo, outra palavra é usada, Hereth, que também é insulto, só que mais no sentido da afronta pública, como quem desafia justamente porque menospreza. Quando a Septuaginta, que é a principal tradução grega do Antigo Testamento, foi escrita, ela tornou comum a tradução dessa porção de termos para blasfêmia. Então, lembra que eu falei sobre o grego ser o idioma predominante do Novo Testamento? Isso não é à toa. O cristianismo se estrutura e se espalha majoritariamente para um público falante de grego e bastante helenizado. E o conceito de blasfêmia já era bem difundido dentro da cultura grega, só que num sentido um pouco diferente daquele lance de carregar o nome que os judeus tinham. Na Grécia Antiga, a religião era parte do funcionamento político da cidade. Cultos, sacrifícios, juramentos, festivais, tudo isso tinha regras, rituais que serviam ao dia a dia público. Não tinha uma separação do eu cidadão pro eu religioso. Então, para além da fé interna que você podia professar no seu íntimo, você tinha a eusebeia, que era a performance de devoção aos deuses
como parte das características de um bom cidadão. Mini sacrifícios no altar de casa, orações antes das refeições, libações no decorrer da semana, que é basicamente derramar um líquido em oferecimento aos deuses. E aí, claro, tinha o contrário disso, a tal blasfêmia, mas que eles chamavam de azebeia. E esse termo pode cobrir desde o impedimento de ritos, depredação de santuários, até condutas vistas como desrespeito público aos deuses da cidade. Tipo, a descrença. Não à toa, um dos casos mais famosos desse crime foi o de Sócrates. Ele foi acusado em 399 a.C. em Atenas, sob a alegação de que não reconhecia os deuses da cidade e, pior, ainda introduziu novas entidades pregando sobre demônios para os jovens. E não é nem piada, acusaram o cara de ser ateu e ensinar sobre demônios mesmo. Só que no caso, ele dizia que tinha uma vozinha na cabeça dele que o repreendia. Essa coisa não o mandava em direção ao bem, apenas o repreendia quando ia em direção ao mal. Como se fosse uma voz do além, divina, que determinava o seu destino. E a isso, ele deu o nome de daimonion, aquilo que é relativo a um daimon, algo divino. E daimon, por sua vez, significa originalmente aquele que divide, distribui, como quem determina o destino. Foi esse mesmo daimonion que influenciaria o conceito de demônio do Novo Testamento. Uma inovação e tanto, uma vez que você não encontra demônios no Antigo Testamento. Já percebeu isso? Ou seja, o cara corrompia a juventude com essa história de ensinar a pensar, questionar Deus, questionar religião e, claro, questionar os próprios imperativos morais. Ainda bem que essa época passou e nenhum professor mais é perseguido por isso, né? A acusação foi formalmente apresentada por Meleto com o apoio de Ânito e Lícon, e ele foi julgado por um tribunal popular, considerado culpado por maioria de votos e condenado à morte. E uma morte estranha, porque ele basicamente foi condenado ao suicídio. No fim, acabou sendo executado por ingestão de cicuta, conforme relatado no Apologia e no Fédon, escrito pelo maior dos seus seguidores, Platão. Só que assim, na real, nunca existiu um código único e preservado que define o crime de azebeia, mas a documentação que sobreviveu aponta um funcionamento casuístico. Alguém acusava e um júri batia a boca para ver se concordava. Não tinha jurisprudência. Ainda não existia o direito como temos hoje, como um manual de regras que já passaram pelo máximo de escrutínio. Inclusive, a maior dúvida sobre a azebeia é justamente se essas pessoas realmente foram punidas. Uma parte importante do material sobre pessoas executadas por blasfêmia chega por autores helenísticos, imperiais ou bizantinos, e isso séculos depois da morte da suposta vítima, o que é tempo suficiente para ganhar aquele gostinho de anedota moral. Então, talvez Sócrates e vários outros até foram condenados por algo parecido, mas quem conta um conto aumenta um ponto, e uma condenação simples de conspiração contra o governo vira uma grande história sobre demônios, blasfêmia e ateísmo primitivo. A cultura grega se espalhou pelo Mediterrâneo depois das conquistas de Alexandre o Grande no século IV a.C., o que deu origem à tal helenização que eu citei. Aí Roma domina a região, absorve muito da cultura grega e surge o Império Romano. A Península Ibérica no extremo sudoeste da Europa foi incorporada como província, recebeu o latim, o direito romano e a estrutura urbana, e a partir do século IV, o cristianismo se torna a religião oficial. E aí você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a tal da azebeia e blasfêmia. Calma que você já vai entender, vem comigo. Com a crise e queda do Império Romano do Ocidente, o famoso Império Bizantino no século V, povos germânicos como os visigodos assumiram o controle político da região, mantendo boa parte da administração e da cultura latina. No século VIII, os muçulmanos dominaram grande parte da península, deixando marcas da língua que até a gente carrega hoje em dia, mas também na ciência e na economia, enquanto reinos cristãos no norte iniciaram a reconquista. E aí, um dos frutos desse conflito entre muçulmanos e cristãos é que o condado portucalense se tornou independente no século XII, sob o comando de Afonso I, e assim ele formou o Reino de Portugal, unindo a herança romana e o cristianismo latino que já tinha se difundido, com um toquezinho árabe aqui e ali. Nos séculos XIV e XV, Portugal investiu na navegação pelo Atlântico, por motivos comerciais, mas religiosos também, e em 1500, uma expedição portuguesa chegou ao litoral do que hoje é o Brasil, e o território passou a fazer parte do Império Português, trazendo consigo o respeito forçado à religião, porque é assim que surgem as leis contra blasfêmia no Brasil. No período colonial, o Brasil não tinha leis próprias, então eles aplicaram por muito tempo o direito penal lá de Portugal. E lá, a blasfêmia aparece nominalmente no texto legal. Por exemplo, um registro direto disso
está nas Ordenações Filipinas de 1603. Aliás, Filipinas não por causa do país, mas por causa do rei Filipe II da Espanha. Apesar de que o país Filipinas tem esse nome por causa do rei também. E se você está se perguntando por que Portugal tinha um código de leis feito por um rei espanhol, é porque esse rei espanhol também era o rei de Portugal. Basicamente, o rei Sebastião I morreu sem filhos, o sucessor também morreu sem herdeiro e ficou uma disputa pelo trono. Filipe II da Espanha era neto de um antigo rei português, então tinha direito ao trono por parentesco, fazendo dele o primeiro rei de Portugal e Espanha ao mesmo tempo, o que deu início à famosa União Ibérica, que a propósito é engraçado porque ele era o rei Filipe II da Espanha, mas era o Filipe I em Portugal. E aí ele teve um filho e decidiu colocar o nome também de Filipe. Aí o seu sucessor era o Filipe III na Espanha, mas Filipe II, que nem ele era originalmente, só que em Portugal. E aí, para melhorar, o neto do Filipe II recebeu o nome de Filipe IV na Espanha, fazendo ele Filipe III em Portugal. Doideira. Mas enfim, onde é que eu tava mesmo? Ah, é verdade. No livro 5º das Ordenações Filipinas, o crime de blasfêmia é descrito como a renegar ou blasfemar de Deus ou dos santos. E recebe penas, claro, graduadas por condição social, que vão de perder uma grana até o degredo, que era basicamente ser expulso do país para algumas das colônias. Afinal, a religião oficial do Império Português era o catolicismo. Com a independência e a formação do Estado Nacional, a religião oficial continuou explícita. A Constituição de 1824 declara a religião católica como religião do Império, ao mesmo tempo em que admite a tolerância controlada para outros cultos. E essa escolha constitucional ajuda a explicar por que o primeiro Código Penal brasileiro manteve uma tutela tão forte da religião. No Império do Brasil, o Código Criminal de 1830 cria um capítulo inteiro só sobre ofensas ligadas à religião e pune, entre outras condutas, a zombaria e o abuso público contra cultos estabelecidos, mas também proíbe a propaganda de doutrinas que destruam verdades religiosas básicas, incluindo a existência de Deus e a imortalidade da alma, de forma direta. Resumindo, era crime ser ateu. O que é curioso, porque não se tem registro de grandes movimentos ateus nessa época que valesse a pena criar uma lei. O que a gente tem, basicamente, é registro do receio de que ideias tipo ateísmo e críticas à religião circulassem em jornais e livros. No século XVIII, a censura estatal era organizada pela Real Mesa Censória, ou Real Mesa Censória, criada no período do Marquês de Pombal. Tanto que a gente tem registro de censura oficial a obras consideradas perigosas, como textos iluministas tipo Voltaire e Rousseau, e até livros protestantes que questionavam a autoridade da Igreja e da monarquia. Mas isso muda com a chegada da República. Em janeiro de 1890, o governo provisório edita o Decreto 119-A no dia 7 de janeiro, que é citado frequentemente como marco da separação institucional entre Estado e Igreja. Ou melhor, igrejas, porque o protestantismo já estava torando fazia alguns anos. Meses depois, o Código Penal de 1890, no Decreto 847, de 11/10, organiza um capítulo sobre crimes contra o livre exercício dos cultos, agora com tipos que já não dependem da religião do Estado, porque passam a proteger qualquer confissão de fé contra impedimento de cerimônia, profanação e vilipêndio de ato, objeto e símbolo religioso, praticamente como a lei atual. E é aqui que a palavra blasfêmia começa a perder a sua centralidade técnica. O foco vira a proteção do exercício do culto e de seus sinais externos, não proteger alguma revolta contra a religião do Estado. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e estabelece mais uma Constituição. Alguns anos depois, em 1940, surge um novo Código Penal e nele mantiveram a punição para quem ridicularizasse a religião, atrapalhasse cultos ou desrespeitasse objeto religioso. Agora, a lei não usava mais blasfêmia e passou a falar em ultraje ou impedimento de culto, focando na proteção das práticas religiosas em si. Hoje, a Constituição de 1988 garante liberdade religiosa e diz que o Estado não pode se ligar oficialmente a nenhuma igreja. E isso é o que chamamos de Estado laico, embora ainda possa haver cooperação em questões administrativas previstas em lei, algo que muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender. Mas a proteção da religião não parou por aí. Hoje existem 3 caminhos penais principais: o artigo 208 do Código Penal, a Lei 7.716 de discriminação religiosa e casos específicos de injúria
ligados à religião. O artigo 208 pune quem atrapalha culto ou desrespeita objeto religioso. A pena é baixa e esse artigo é pouco usado. Geralmente ele é usado só em caso de ataques físicos à igreja ou cerimônias. Mas ainda assim, o texto dá uma brecha ali para ser interpretado como uma lei de blasfêmia 2.0. Já a lei 7.716 pune discriminação contra pessoas por causa de cor ou raça. E essa sim tem pena maior, 1 a 3 anos de cadeia e multa, podendo chegar a 2 a 5 anos se for por meio de comunicação social. E aí, desde 1997, religião, além de procedência nacional e etnia, entrou de forma clara nessa lei. Só que o direito não é tão simples assim. Um texto cru não serve pra nada sem uma mente para interpretá-lo. Os tribunais costumam separar crítica ou sátira de incitação ao ódio. E aí, existem alguns projetos hoje no Congresso tentando trazer de volta, de fato, uma lei de blasfêmia mesmo. Algumas usando literalmente essa palavra, o que gera alguns problemas meio graves. Primeiro que só a União pode criar crimes. Os estados e municípios não poderiam criar um crime de blasfêmia por conta própria. Segundo que a maior parte dos projetos são inconstitucionais. O PL 9048 de 2017 do deputado Pastor Luciano Braga propõe acrescentar o artigo 208A ao Código Penal para tipificar profanação de crença e símbolo religioso, o que é um pleonasmo esquisitíssimo. O PL 1276 de 2019 do deputado Fernando Rodolfo propõe tipificar a conduta de blasfemar contra divindades e afrontar a fé alheia, e acabou apensado ao PL do Pastor Luciano Braga. O que afrontar a fé alheia significa na prática deixa pros juízes do futuro perderem a cabeça, que ninguém sabe. O que mais tem comigo é Deus ofendido. Caramba, se juntem os deuses e venham contra o mortal! O PL 2544 de 2019 do deputado Gilberto Abramo propõe proibir o vilipêndio de dogmas e crenças sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo, mas só se for o cristianismo. As outras, que se virem. Esse, inclusive, acabou virando um guarda-chuva principal ao qual outros projetos foram apensados. Por exemplo, o PL 10 de 2025 do deputado Marcos Polon, onde propõe criminalizar condutas atentatórias contra o cristianismo e criar reparação por dano moral objetivo à imagem do cristianismo, quando houver ofensa pública a religiões de matriz cristã. Também é pensado ao PL 2544. Resumindo, blasfêmia é um negócio muito estranho. Principalmente quando você entende todo esse desenvolvimento que eu expliquei, surge essa dúvida de se realmente uma lei desse tipo é necessária. E caso seja, como ela deve ser? Porque, é blasfêmia para qual Deus? Por exemplo, vai valer para um evangélico blasfemando contra Exu? Ou será que devemos proteger as religiões de matriz africana, mas permitir a zombaria com o cristianismo porque ele é a religião dominante, ainda que os seus adeptos sejam majoritariamente de classes não dominantes? Vamos ser sinceros, ofender Jesus Cristo ofende mais a Dona Terezinha católica do que o pastor bilionário. Ou será que devemos proteger todas as religiões e assim manter um limite perigosamente subjetivo à liberdade de expressão? Afinal, a outra opção é liberar tudo e acabar entregando a própria população à defesa dos seus objetos de culto, o que dá pra imaginar que não vai dar certo. Nenhuma resposta pra isso é simples e todas vêm com o seu ônus. É por isso que eu não vou responder, eu vou deixar para os especialistas. Você aí, comentarista de internet, deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acham. Eu vou ler todos e se tiver algo interessante eu até respondo pra gente ter aquele bate-papo saudável de sempre. Afinal, se xingar o amiguinho, toma bloco. Tirando isso, manda bala aqui embaixo, falou? Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui.